Sejam todos bem-vindos, esse é o Sopro Podcast. Eu sou o Anderson, Paulo, Thiago e hoje o nosso convidado especial é o jornalista Jairzinho. Seja bem-vindo, Jair. Lá no seu programa é Jairzinho, mas o pessoal te chama mais de Jair, né? Jair. Seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Prazer todo meu, viu, Anderson? Legal. Jair, antes de nós iniciarmos esse bate-papo aqui, eu queria falar dos nossos patrocinadores. Seja um patrocinador oficial sobre o podcast. O nosso primeiro patrocinador, a gente quer dar um tempinho aí para você já compartilhar aí. Já vai compartilhando já, que você está chegando agora, compartilha. Nosso primeiro patrocinador, o de Gabinetes Bartops. Se você quiser fazer um fliperama para colocar numa área de churrasqueira, colocar no teu quarto, colocar na sala, entre em contato no WhatsApp 960945722 e fala com o Anderson, o de Gabinetes Bartops. Nosso próximo patrocinador, Gesso Arte Lar. Se você quiser fazer uma sanca na tua casa, uma ilha, uma parede em 3D, tudo na área de gesso, entra no Facebook e conhece o trabalho do pessoal da Gesso Arte Lar. Tenho certeza que você vai gostar e vai fechar um negócio. Nosso próximo patrocinador, a SPES Representações. Ainda não conseguimos trazer todo o conteúdo da SPES Representações, mas em breve você vai conhecer. Nosso próximo patrocinador, Joel Mac, quer fazer um curso de mecânica completo. Entre em contato no WhatsApp 969825052. Dá tempo ainda antes de terminar o ano para você dar início nesse curso de mecânica e aprender uma nova profissão aí para esse mercado de trabalho que está tão estreito. Nosso próximo patrocinador, você precisa de um motorista particular, entre em contato com Manuel Alves, 946466194 ou 977321195. Precisa de um motorista para fazer uma viagem de confiança? Entre em contato com ele. Eu tenho certeza aí que você vai chamar ele para fazer essas viagens que você está precisando aí. É isso aí, pessoal. Se você quiser ser um patrocinador sobre o podcast, entre em contato no WhatsApp 960945722 e nós vamos te passar como você vai ser um patrocinador do Sopro Podcast e vai anunciar aqui a tua empresa em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Nós estamos iniciando o nosso podcast. Você que está chegando aí agora com a gente, já vai compartilhando. Já vou pedir para o Jair também, se puder, já compartilhar. Já está compartilhado lá. Tiago já compartilha, Paulo já compartilha. A Jéssica não chegou ainda, a Jéssica está presa aí no trem, mas nós já vamos dar início com o jornalista Jair. E a gente descobriu agora que é evangelista, né, Jair? Diácono do Ministério de Louvor também. Isso, eu sou ministro de louvor. Legal. Conta aí um pouquinho de você pra gente aí, pra gente conhecer um pouco. Primeiro, boa noite, né? Boa noite pra quem está assistindo. Anderson, Paulo, Thiago, a Jéssica para chegar. Sim. Tô feliz, né, pelo convite, porque primeiro falar de Jesus é muito bom, né? Falar do que ele fez com a gente é melhor ainda. Com certeza. Então eu tô muito feliz aí de poder compartilhar um pouquinho da minha história. Falar um pouquinho dessa profissão muito difícil, ainda mais nesse atual momento que a gente vive no país, que é trabalhar com jornalismo. E eu me julgo mais um publicitário, né, um cara do marketing do que jornalista, mas as pessoas dizem que eu sou muito bom jornalista, então eu acabo acreditando. Você falou que o pessoal te chama muito de pastor também. É, né? de pastor. Eu não entendo. Na realidade, assim, a maioria das pessoas que, qualquer lugar que eu vá, as pessoas me chamam de pastor. E eu, no início, eu falava, não sou pastor. Né? E aí, de tanto me chamar, eu falei, sabe uma coisa? Eu acho que Deus está querendo que as pessoas me chamam de pastor, né? Porque o pastor, né, ele é aquele que conduz, né, a ovelha, o rebanho, né, na igreja, o ministério, pessoas, mas eu acredito que é mais do que isso. Eu acho que o pastor, ele é predestinado a passar algumas coisas, eu acho que da própria vida, que sirva de exemplo para as pessoas poderem melhorar e crescer. Eu acho que o pastor é isso. Quatro paredes é bom, eu gosto de igreja, eu acho que tem que ter mesmo, mas eu acho que o testemunho de vida é muito melhor até do que aquela questão do título do pastor dentro da igreja. Então eu acho que as pessoas, quando me olham, acho que pela minha forma de vida, de viver, eu acredito que eles olham e falam assim, não, isso aí é pastor. Então eu abraço. Então conta um pouquinho pra gente, quem é o Jair, ele é pai, onde ele veio, como que começou a trajetória do Jair
até antes do jornalismo e legal. da vida religiosa? Eu sou filho do Zé do Alho, ambulante, né? Até hoje ele é ambulante, na marra, porque ele é teimoso, mas ele adora essa função de ser vendedor. Eu fui vendedor de alho ambulante também até meus 17, 18 anos de idade. Vendi alho nas portas, nas ruas. E aí eu aprendi a melhor profissão que alguém pode ser, que é de vendedor. Então por isso que hoje eu consigo ter a estrutura que eu tenho, porque eu sou do comercial. Então meu pai me ensinou a vender. E um bom vendedor, ele não fica desempregado. Você já ouviu falar que um bom vendedor está desempregado? Ele não fica desempregado. Sim. E aí, sou filho da Dona Maria, Helena, do meu irmão Ismael Obaminha, que está aqui, que já foi... Ismael é seu irmão? É, meu irmão. Parece meu filho, mas ele tem 40 e poucos anos, já é vô, tá? Eu falo isso sempre, ele não gosta. Ele é meu exemplo na realidade da questão política, eu gosto muito de ter ele como exemplo nessa questão. Meu irmão já foi secretário 2 vezes de Cultura em Ferraz, meu irmão já foi assessor parlamentar, meu filho já é um menino muito bom na questão política. Sou irmão da professora Cátia, Silene é mais velha, né, dos irmãos, e sou pai de 4 homens, o Jair Henrique, o arquiteto formado, sou pai do Lucas de França, que está fazendo Direito, tá no 6º semestre, sou pai do Rafael Ramalho, que tem 18 anos, que é um dos 50 melhores no país, num jogo que mundialmente conhecido, só no mundo tem mais de 10 milhões de jogadores, ele é 50 melhor na internet, né? Investir nele, ele gosta. E o Mateuzinho, que é o puxou o pai do futebol, né? O artilheiro, o centroavante. Então quer dizer que você vendeu alho de porta em porta? Porta em porta. Até 2017? Não, até meus 17. Até os 17. Até meus 17 anos eu era vendedor de alho. Gostava muito de vender alho. E aí eu cresci um pouco, fui vender sapato, fui sempre vendendo. Aí eu sempre gostei de empreender, comecei a vender cartão de visita há muitos anos atrás. Eu inventava história de fazer revista para vender para comerciante. Sempre gostei dessa lance de propaganda, mesmo sem naquele momento ter a formação, mas eu já fazia aquilo por conta da experiência do meu pai que me ensinou a vender. Então eu criava muita coisa e acreditava que uma hora ia dar certo. Então eu criei muita coisa que tentei vender, né? E graças a Deus, o Grupo Cenário, a TV Cenário, há quase 20 anos atrás, eu criei o Grupo Cenário de Comunicação e Deus abençoou, né? Abençoou e graças a Deus é hoje que eu vivo, que é o Grupo Cenário, que é composto do Jornal Cenário, agência de propaganda Visagem, né? E todo o trabalho que a gente faz de jornalismo na cidade. A TV Cenário tem 20 anos já? Como TV não, porque naquela época não tinha nem internet, era mais TV na web, né? Era mais o jornal, que era o jornal impresso. Eu ainda faço, mas de forma esporádica, não é sempre. Mas eu comecei com o jornal impresso até 6, 7 anos atrás. Aí foi quando eu criei na internet a TV Cenário. Pelo que eu vi, pega o Alto Tietê, né? Na realidade é o mundo, né? Hoje a internet está no mundo inteiro. Mas assim, o nosso foco maior é o Alto Tietê. Só que tem crescido tanto, graças a Deus. Legal. E a gente está expandindo para outros estados também. Rio de Janeiro, eu vou viajar agora no final do ano, porque foi convidado por conta da página. Estamos chegando a 50 mil pessoas que seguem a gente na TV Cenário. Brasil, né? Foi o que eu percebi. Eu percebi que você é bem conhecido, as pessoas gostam de te ver lá no lugar. Não sei porquê, você fica... Mas você começou com 17 anos? Vendendo alho? Vendendo alho. Aí então, eu comecei muito cedo, com 11 anos, que podia trabalhar, né? Agora não pode falar que criança trabalhava, que dá problema. Mas eu trabalhei muito cedo, comecei com 10, 11 anos com meu pai. Até os 17 eu trabalhei com ele mesmo, vendendo, cascando alho de manhã, ia vender. No final de semana eu queria ter um dinheirinho no bolso, ele me dava, e aí isso me motivava. Aí depois eu fui trabalhar vendendo sapato e tal, melhorar até... quando eu tinha mais ou menos uns 20 e pouco, quase 30 anos de idade, fui trabalhar numa empresa de jornalística, né, que é da Emoji, que é a Emoji News. E aí foi quando eu me despertei para essa questão do jornalismo, ele é amor mesmo, né? Eu só vendia, só levava lucro para o patrão, mas eu me identifiquei com o outro lado, né, do jornalismo, que é a apresentação, conhecer um pouco mais, aí eu fui estudar e aí graças a Deus deu certo. Tem alguém assim que você se espelha assim para você falar assim, pô, eu gostei daquele cara, da forma que ele apresenta, da forma com que ele fala as coisas e se espelhou naquele cara e aí formou talvez se eu falar que eu me espelho em alguém, eu vou estar mentindo. Eu nunca... É engraçado isso.
eu tenho uma característica, eu acho que as pessoas, quando elas me veem e querem assistir a TV Cenário, as minhas lives, é porque eu sou um cara muito polêmico. Eu acredito que eu sou muito verdadeiro e eu não tenho medo de represália, né? Então, assim, ontem mesmo aconteceu um episódio que eu, através de uma reportagem que eu fiz, uma funcionária da Prefeitura de Ferraz, ela foi denunciar que estava recebendo pressão do secretário e indícios de irregularidade, de possíveis irregularidades na contratação de um laboratório em Suzano que estava supostamente superfaturando os valores na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Eu fiz a matéria, fiz a investigação, colhi documento e soube ontem essa entrevista, foi ao vivo na minha página TV Cenário. A repercussão foi tão grande que a Câmara hoje abriu pedido, né, de apresentação de documento por parte da Prefeitura para eles fazerem avaliação e, se porventura eles constatarem que a documentação encaminhada não bate com a realidade, eles vão abrir uma CI contra a Prefeitura que pode culminar numa improbidade administrativa que, consequentemente, pode até dar cassação de mandato da prefeita de Ferraz de Vasconcelos. Então, assim, não é qualquer um que tem coragem de fazer o que eu fiz, né? Porque tem diversos fatores, né, que envolvem a parte do jornalismo. Mas eu costumo dizer que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Isso era uma das coisas que eu ia te perguntar. Você não tem medo porque você não está mexendo assim, você não está mexendo com bandido, você está mexendo com algo mais pesado. Você não tem medo? A palavra de Deus diz que a morte para o crente é lucro. Então eu sei para onde eu vou se eu morrer. É assim, porque o que eu vejo é o jornalismo que você faz, as pessoas procuram bastante. Pelo que eu assisti alguns vídeos, as pessoas procuram. E eu tenho certeza que a maioria são denúncias. Não, são muitas. Muitas? Toda hora chega. Toda hora chega denúncia? Toda hora chega. Hoje mesmo chegou 4. Nossa. Então, Por que chega? Porque, assim, infelizmente, como o pastor disse, antes da eleição todo mundo é fiscal do povo. Mas depois que vence essa eleição, todo mundo some, porque estou no grupo político que conseguiu aquilo que queria, que a maioria que era oposição, que inventava mentira contra mim, hoje é lotado na prefeitura, tem cargo na prefeitura, a grande maioria. E a outra parte fica com muito medo de falar alguma coisa, porque a máquina é muito pesada, não só em Ferraz, mas em qualquer lugar. E aí as pessoas têm medo. Então é um silêncio generalizado. E o povo que sofre, que precisa da mão do poder público, eles ficam à mercê, né, da sociedade, dos políticos, e não tem ninguém que defenda. Precisa de uma ponte. E aí eu me coloco à disposição para ser essa pessoa que entra no buraco da favela, que vai nos lugares, que mostra o problema, que peita. Eu costumo dizer que eu não acordo de manhã com ódio no coração para poder buscar o mal de ninguém. Entendi. Mas a verdade é o caminho mais curto. Então eu só falo a verdade. Tanto que o slogan, né? Cenário, nosso compromisso é com a verdade. Se os políticos trabalharem bem, não fizerem nada de errado, nunca vai ter o Jair enchendo o saco. Agora, se fizer uma coisa errada e eu descobrir, eu vou dar notoriedade, não adianta, que tem coisa que eu não sento na mesa para discutir, que é a minha integridade, meu valor. Então, eu vendia alho. Então... É legal essa história, é legal, porque você, acredito eu que com 17 vendendo alho, você não estava pensando, você é um jornalista, você estava ali batalhando, você estava buscando pelo teu, como você disse, eu queria um dinheirinho no final de semana, então você já estava batalhando ali desde o começo. Aí hoje você conseguiu ali um patamar um pouco mais alto, você está lutando pelo seu direito também. Com certeza. Você não está só lutando pelo direito das pessoas que estão denunciando no seu site ou no seu canal, você está lutando por um direito seu também, né? Com certeza. O problema do nosso país, a cultura brasileira, que tange a política, ela está muito, como se diz, palavra certa, está muito ruim, assim, os valores políticos. Está muito sujo, né? O cenário tá muito sujo, porque o povo ele é refém de um sistema e se torna conivente ao sistema.
eles reclamam, o povo reclama, fala que tem bandido, fala que tem ladrão, que todo mundo rouba, bate panela. Mas quando chega a época de eleição, são as mesmas pessoas que eles votam por conta de troca de algum favor. São aquelas pessoas que às vezes tá 4 anos sofrendo, mas aí o político que sabe as necessidades e sabe o jeito que eles vão chegar na casa, oferecendo um gás, um dinheiro para pagar uma conta, eles sabem que eles não precisam fazer nada, eles sabem que o vereador, por exemplo, que é o legislativo, que tem que fazer leis, fiscalizar o prefeito, criar leis e projetos, eles sabem que eles não precisam disso para ganhar a eleição. Eles sabem que se ele guardar dinheiro, chegar na época de eleição, ele vai ganhar a eleição e vai sair como o melhor de todo mundo. Lá em Ferraz de Vasconcelos tem caso de vereador que gastou quase R$1 milhão para ser vereador. Denúncia de sabe que é gastar R$1 milhão para você pegar uma cadeira de vereador que ganha 10 pau por mês, juntando aí 4 anos, não dá a metade do dinheiro que ele gastou na campanha. Se o cara gasta R$1 milhão para fazer campanha de vereador, o que ele está pensando em fazer quando senta lá? Nossa. Muito mais, né? Só para fazer e a aí é campanha. uma bola de neve, pastores. É uma bola de neve que, se as pessoas já falam para mim, mas você não vai mudar nada. Você vai falar, e esses caras vão ganhar, não vai continuar ganhando. Mas eu costumo dizer o seguinte, a gente dá o que a gente tem. Eu não estou fazendo isso para que a pessoa ela não vença as eleições. Eu faço isso porque está enraizado em mim falar a verdade. Está enraizado por conta do meu irmão, do meu pai, que vem de da minha mãe, fazer aquilo que eu acredito que é Você certo. não vai mudar o mundo, mas você está tentando, né? Eu estou fazendo a minha parte. Né? Eu acho que você tá olhando para uma situação, e se você fizer o que todo mundo está fazendo, aí que não vai mudar mesmo. É verdade. Porque, não vai adiantar. É o pensamento das pessoas, não vai adiantar. As pessoas não pensam que, eu vou procurar saber quem é o vereador que eu vou votar. O político que eu estou votando aqui. Não, achou um papel, isso era comum, a gente já conversou sobre isso. Achou um papelzinho na rua, vou votar nesse daqui. Eu já fiz muito isso. Hoje em dia eu sou mais criterioso, talvez o pastor ele tenha orientado isso, porque ele fica o dia todo ouvindo política, né? Hoje em dia ele fica o dia todo Hoje eu ouvindo. gosto, né? Hoje ele gosta, mas eu também, até pouco tempo não estava me ligando, né? Mas de tanto pastor falar, eu estou ouvindo tal, e uns dias eu fiquei com ele aqui, eu falei, é verdade. É Tiago, né? Tiago, é assim, a política, é por isso que nós estamos, né, nesse momento que a gente passa no país. O político, ele é muito inteligente. Aquele que está no poder, ele consegue fazer com que pessoas, assim como você, como o pastor, não se interesse pela política mesmo. O sistema, ele move o povo a não gostar da política. Porque quanto menos, não é se envolver, não gostar mesmo. Porque quanto menos você gosta de algo, menos você quer conhecer sobre ele. É que nem uma pessoa, vamos falar fisicamente, você conhece uma menina e ela gosta de você, mas você não tem interesse por ela. Você vai querer saber da vida dela? Não vai querer, porque você não se interessa. A política é a mesma coisa. Quando a pessoa não se interessa pela política, ela não quer saber da política. E quando ela não quer saber da política, se mistura tudo. Vereador prometendo na campanha que vai fazer asfalto e não pode, porque o povo não sabe. Então o cara vai na rua pedir voto e fala, se eu ganhar eu vou asfaltar aqui. Mas o vereador não tem poder para asfaltar nada. Mas ele está prometendo. Ele está prometendo, porque ele sabe que o cara que está ouvindo não sabe. Então a pessoa, ela tem que se inteirar, mesmo não gostando daquilo da política. Por quê? Quando chegar alguém falando algo, querendo um posto que ele não vai fazer, você vai fazer, esse cara é mentiroso, não vou votar nele. Me diga uma coisa, vamos lá, até o pessoal que está ouvindo a gente, você entende muito dessa parte. O que pode um vereador, vamos supor, aqui em São Paulo, ou lá em Ferraz, que é o caso que nós moramos aqui, o que pode um vereador? Ele pode justamente asfaltar a rua? Não, ele pode fazer indicação, fazer pedido para a prefeitura, que é o executivo, que executa. Legislativo, legisla. Executivo, executa. Existe o poder legislativo e executivo. Prefeitura de São Paulo, aqui em Ferraz e Suzano, é assim. O vereador, ele cria leis e projetos, ele faz indicações, e a prerrogativa principal do vereador é fiscalizar. Que o vereador vem da palavra vereia, que é enveredar o caminho. É aquele que é a ponte entre o povo de casa e o poder público. O que o povo precisa e quem pode fazer. Quando você elege um vereador, nada mais você está dando uma carta em branco para o cara, um cheque em branco, e falar assim, você vai ser meus olhos. Então, se o prefeito ou a prefeita desviar um dinheiro, você que vai tirar ele de lá. Se eu precisar de um asfalto no meu bairro, você vai pegar e vai lutar para ter esse asfalto.
É isso que é o vereador. Fazer E a as cidade não melhorias, sabe, né? a sociedade não sabe que é isso. Então o cara sai prometendo tudo e ganha prometendo e não vai cumprir. Por isso que você vê um monte de gente que prometeu uma coisa, aquele cara prometeu um monte de coisa e não cumpriu. Mas é porque você, desculpa, você não sabe o que ele faz. E o vereador não vai fazer nada. Não procura nem saber o que Agora, faz um vereador. Agora o prefeito, né, é aquele que executa, né, dentro do orçamento anual da cidade, ele sabe o que faz. Ele pode sim executar. Por exemplo, eu quero que. É lógico que ele não vai pegar coisa tão pequena, mas vamos lá, eu quero que uma O prefeito, vila. no caso. O prefeito, eu Isso. quero que uma vila, tal, assim, asfalte toda a rua. Ele tem esse poder. Tem poder, tem, claro, é o que faz. É aquele que. O orçamento de Ferraz é um orçamento pequeno, né? Vamos falar a verdade, que é um orçamento de 380 milhões por ano. É R$1 milhão por dia, parece pouco, mas não é muito. Mas se a gente tirar desse dinheiro, mais de 60% vai para as contas da prefeitura. Então sobra 40% para você poder investir em saneamento básico, em asfalto, e às vezes não dá. Mas por que serve os políticos, vereador? O vereador ele serve também para poder buscar recursos junto aos deputados que eles mesmos apoiam quando vêm, que são emendas parlamentares. Para que serve um deputado que hoje em Ferraz de Vasconcelos, na campanha, se falava o seguinte: o deputado Rodrigo Gambale é irmão da atual prefeita, ele que elegeu a Verbã. Então a ideia naquele momento era o quê? Vai ter alguém no município e alguém no estado. O recurso vai vir de parcerias com o estado. Mas infelizmente o que a gente vê depois que acontece a realidade, sem falar mal do homem, Rodrigo Gambale, mas sim do político, Rodrigo Gambale, o que a gente vê dele é muito pouco investimento para Ferraz, nessas questões de parceria com o governo federal, governo estadual, e ele apoiou tudo, 100% que o João Dória mandou para a Casa de Leis, que é o governador do estado, que manda os projetos, aprovou tudo, inclusive coisas que tiram direito do servidorismo público, né? Então, está muita gente chateada com ele. Mas é isso que eu digo, volto a dizer, com todo o respeito que eu tenho pelo deputado, as pessoas não sabem disso. Ele é muito bom de marketing, ele fala muito bem, é um cara muito bem aparentado, ele vai na frente do celular, as pessoas acreditam no que ele fala, porque ele sabe que é política. Porque se as pessoas soubessem o que faz um deputado, infelizmente ele não tem capacidade, na minha opinião, de ser um deputado, não de ser, ele até pode ser, porque ele é inteligente, mas ele não está fazendo a função de deputado que deveria de fato um deputado, que é brigar pelos direitos do estado, que é o maior estado da América Latina, que é de São Paulo. Então, isso a gente não está vendo acontecer. Jair, né? Isso. Jairzinho, como separar essa parte de política do que você trabalha com a parte religiosa? Como que você faz para separar isso? Porque com certeza as pessoas te julgam, né? Pô, ainda fala que é crente, ou não sei o quê. Com certeza. Como que você separa isso e como não se, não digo não se corromper, mas como não se entristecer com algumas coisas que acontecem ou falam? Se entristecer é impossível. A gente é ser humano, a gente tem sangue, não tem como não se entristecer. Mas o que acontece? Quando a gente está em um lugar e a gente sabe o que a gente está fazendo naquele lugar, você tem total ciência do que aquilo que você faz é a verdade, independente da opinião de qualquer pessoa. Se as pessoas falarem para mim que eu roubo, se as pessoas falam para mim que eu traio, se as pessoas falarem para mim que eu desvio dinheiro, é uma coisa dela. Eu tenho que saber como que eu estou com Deus. Se a hora que eu deitar a minha cabeça no travesseiro, eu vou dormir tranquilo, se aquilo que estão falando é verdade. Então assim, minha mulher fala, nossa, como que você dorme? Então você dorme bem, né? Você dorme bastante, né? Vai na cama, dorme. Desmaia, né? A gente faz outras coisitas mais, mas eu durmo bem também. E aí o que acontece? Eu falo para ela assim que eu caio rápido no sono, porque quando eu deito a cabeça eu não fico pensando naquele dia. Porque eu sei que o sentimento que eu tenho é que eu passei um dia e fiz a coisa certa. Eu fiz a coisa que eu vou poder dormir tranquilo. E Deus é aquele que não conhece, o homem conhece o ser humano por fora. Mas Deus, ele conhece a gente por dentro. Tem muita gente que por fora você vê nas mídias sociais, você vê nas falas, você vê dando entrevista, você fala, aquele é o cara mais santo do mundo. Mas se você for olhar a vida do cara por fora daquilo, é totalmente escuso. Você quer saber como que é uma pessoa, você vai na casa dela. Se você for na minha casa hoje e perguntar como eu sou para meus filhos, para minha mulher, você vai ter a minha avaliação. Se você chegar na minha mulher, meus filhos, e perguntar quem é o Jair, e eles vão falar para você quem eu sou de fato. Porque a família conhece quem de verdade você é.
Então eu me preocupo muito o que a minha mulher vai pensar de mim, o que os meus filhos vão pensar de mim. Qual exemplo você vai dar para os seus filhos? E o que eles, quando eles olham para mim, o que eles pensam de mim? É a única coisa que eu me importo. E claro, primeiro é Deus. De resto, a gente que faz um trabalho que dá destaque, não tem jeito de você não ficar à mercê aí de pessoas, né? E de opiniões diferentes também. E a gente, não é fácil, mas a gente tem que aceitar isso. Eu acho que hoje em dia é difícil você acreditar que há honestidade na política. Você pode conversar com qualquer pessoa, pergunte para ela, faça 100 pessoas, pergunta, você acredita na política? Eu acho que as 100 vão dizer, não acredito. Pelo cenário, não teve cenário, mas pelo cenário que nós estamos assistindo hoje da política no Brasil. E as pessoas, elas se desagradam disso. E aí torna as pessoas mais duras. Se pudesse, se a política, o voto pudesse não ser obrigatório, eu tenho certeza que 90% nem iria votar. É claro que isso seria um mal, porque 10% que votariam, elegeriam quem não tivesse. Votaria talvez por voto de cabresto, ou votaria porque ganhou alguma coisa, porque teve algum benefício. A gente sabe que tem amarrações políticas, né? A gente mesmo que seja leigo, né, não tenha tanto conhecimento nem você, mas a gente sabe que tem as amarrações políticas, você me ajuda aqui, eu te ajudo lá, eu te indico tal fulano e assim por diante, né? Então a gente sabe que tem isso aí. A pergunta que eu gostaria de fazer para você é assim, pela visão que você tem, o irmão já está quantos anos trabalhando com o jornalismo? Quase 20 anos. A visão que você tem da política, vamos lá. Qual é a visão que você tem, a gente não precisa citar nomes, mas de pessoas que são religiosas e foram para políticas, qual é a sua visão agora? Mudou alguma coisa? Pela sua visão que você vê algumas pessoas, mudou alguma coisa? Corrompeu, não corrompeu? Como é que você vê isso? Primeiro assim, eu não posso dizer que eu sou contra pessoas religiosas, evangélicas na política, porque a Bíblia confirma isso, que muitos homens de Deus faziam parte dos grandes cleros, faziam parte das grandes assembleias, né, na época de Jesus Cristo. Então a política ela já não é de agora, é de muito tempo. Então a política ela foi criada de fato para que o povo, né, o ser humano, ele tivesse representatividade. E a igreja é uma das representatividades. O problema é que após a pessoa entrar na política, e aí ela começa a se corromper por conta da concupiscência dos olhos. Ela começa a perceber que o dinheiro é algo que atrai e muda caráter e personalidade. Então, quando ela entra na política, um pastor, uma pastora, alguém que seja da igreja que pensa em entrar na política, no primeiro momento eles pensam mesmo em mudar alguma coisa, ajudar. Eu não acredito que existe um pastor, alguém que entra na política já com a ideia de roubar. Não acredito nisso, que seria muita, né? Mas eu acredito que a política é um lugar tão sombrio que faz as pessoas às vezes desviar do caminho. Faz as pessoas que são, vamos dizer, fracas, não entender que ela foi colocada naquele ambiente para poder ser uma luz, né? Para poder ser... O que é a escuridão? É a falta de luz. Escuridão não é nada, não existe. Estou mentindo? Não existe escuridão, é a falta de uma luz ali. Então, aquilo que era para ser algo, uma luz na escuridão, diferente, né? Diferenciado, é aquele que infelizmente ele se corrompe. E aí todo um sistema religioso, né, que está envolto daquela pessoa, infelizmente ela acaba perdendo a credibilidade. Por que as pessoas hoje falam assim, eu não quero saber de política nem de religião, são duas coisas que não se misturam? Porque as pessoas que eram para ser exemplo na política do mundo, no meio, eram as pessoas que gostam da religião, falam assim, não, eu adoro a política porque tem representatividade no meio da política, porque tem alguém de Deus lá no meio. Então quando a pessoa fala assim, eu não gosto, não se mistura religião com política, porque todos que tentaram se misturar, infelizmente, não deram muito certo, né? Isso é uma grande verdade, né? Palavras do Cabo Daciolo, que disse que a bancada evangélica está perdida. Não,
Pelo que ele disse, Pelo que ele falou. tá E assim, todo a gente mundo observa, é lógico, que a gente não está aqui para julgar ninguém, Claro. né? Mas a gente observa que, e Jesus mesmo falava para a gente tomar cuidado com o dinheiro, não com o dinheiro em si. Dinheiro não é um problema, o problema é lidar com ele. Tem pessoas, e a maioria das pessoas, ou todas as pessoas, não vão saber lidar com muito dinheiro. Fato. E política é muito difícil. Política é mais difícil ainda. Quer dizer, 1 milhão para fazer uma campanha eleitoral, 1 milhão É muito dinheiro. é muita grana. Muita coisa, né? Existe muita coisa no meio da política. Porque se eu falar aqui, os caras me perdem. Ô Jair, deixa eu te perguntar, vamos sair desse assunto? Eu queria que você falasse um pouco do seu sentimento de um adolescente vendedor de alho e hoje, o que você já alcançou até hoje. Eu tenho certeza que você tem planos para o futuro, porque Eu já vendi servos de Deus não engessam, eles querem sempre além. Eu cheguei até aqui, mas eu quero ir mais. Qual é o teu sentimento de, poxa, com 17 anos eu estava ali vendendo alho, vendendo sapato, e hoje eu tô aqui, tô conquistando. Você se sente assim, tipo, a procura da felicidade quando o Will Smith alcança, o Chris Gardner, ele alcança aquele, o ponto mais bonito do filme é quando ele junta as mãos e ele diz, eu venci. Você tem esse sentimento? Eu não vou mentir, eu tenho. Tenho porque eu sei onde eu vim. Eu sei o que eu fiz para chegar onde eu cheguei. Eu sei quantos preconceitos eu recebi na vida por ser negro. E inclusive o Grupo Cenário, a minha empresa existe hoje por conta desse preconceito. Trabalhei numa empresa jornalística e eu era o cara que mais vendia na empresa, que mais fazia a empresa faturar. E apareceu uma oportunidade de gerenciar um outro produto desse grupo. E eu imaginei que eu seria um indicado para ser o gerente, porque o cara que mais vendia, naturalmente, é o cara que vai representar. E aí essa vaga não veio para mim, veio para uma pessoa que não tinha a mínima capacidade, e aí eu questionei a mim mesmo primeiro, eu falei, o que eu tenho de errado? E aí uma pessoa que era gerente de outro produto dessa empresa falou para mim, ó, eu vou te contar porque eu gosto muito de você, porque foi eu que selecionei você. Falou para mim assim, ó, das duas uma, você acostuma trabalhando aqui, ganhando aí seus 2, 3 mil reais por mês, e para manter sua família, ou você sai daqui porque você nunca vai ter papel de destaque, porque o dono aqui é racista, ele não quer um negro representando um produto da empresa dele. Eu chorei naquele dia, mas aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Se ele pudesse me assistir, eu ia agradecê-lo. Infelizmente ele está acamado, está vegetando há mais de 6 anos. Não tenho nada, eu quero que Deus cure ele, mas eu gostaria que ele ouvisse isso. Ele fez a melhor coisa na minha vida, que foi me acordar e falar assim, peraí, vou parar de ganhar dinheiro para esse cara e vou começar a ganhar dinheiro para mim. Se eu vendo 30 mil reais para ele, eu posso vender 30 mil para mim. Aí foi quando eu saí da empresa, montei o meu jornal, e aí eu me tornei o maior rival dele na minha cidade, nunca vendi, ele faliu a empresa praticamente. Ele é de Ferrari também? Não, de Mogi, mas o mercado que eu atingi era Ferraz e Poá. E é justamente onde eu tenho meus clientes hoje, peguei tudo para o meu grupo de comunicação. E naquele momento eu morava em cima da casa dos meus pais, morava de favor, não tinha um carro, tinha um carrinho velho para empurrar com longarina rachada, não tinha condições nenhuma, né, de ter, assim, não tinha perspectiva nenhuma de dar um futuro melhor para minha família. E hoje, graças a Deus, né, por conta da misericórdia de Deus, né, porque é a causa da gente não ser consumido. Hoje eu tenho a minha casa, tenho meus carros, tenho minha empresa, tenho formando os meus filhos, graças a um preconceito que ao invés de ficar debaixo de uma mesa, de uma cama chorando, eu levantei a cabeça e falei, não, eu não sou nada disso que eles acham, eu tenho capacidade. E hoje, graças a Deus, nenhum jornalista da região, você pode procurar em qualquer grupo de comunicação aqui, nenhum jornalista da região em tão pouco tempo já entrevistou, já fez tanto programa que nem eu já fiz. Então, assim, levantar a cabeça. O preconceito ele vai continuar existindo, mas vai depender de mim, das pessoas que passam por isso, né, saber a maneira que vai reagir. E eu, graças a Deus, reagi trabalhando e mostrando meu potencial. E, graças a Deus, Deus abençoou. Mostrar que nem sempre alguém que briga com você ou até mesmo para você engolir um sapo, tá querendo teu mal, né? Ele queria meu mal, mas a gente tem que entender isso. Talvez foi a mão de Deus ali. É José, né? É José, né?
É José na trajetória. Foi jogado na prisão lá, mas deu tudo certo, né? A escravidão acabou já. Todas as coisas couberam para aqueles que... Mas eu acho que a gente tem que acordar para isso mesmo. Imagina se você estivesse recebendo elogios de mentira. Fala que ele é bom, fala isso. Você ia continuar vendendo para ele ia continuar faturando e você nunca ia acordar. Essa hora eu estava ainda morando em cima da casa dos meus pais. E se ele tivesse bem de saúde, tinha comprado mais umas 3 casas, né? O mesmo carrinho lá que alugaram do lado. Então, E a promessa estaria de pé ainda. Né? Mas o que fez assim me conquistar tudo isso não foi apenas essa questão do preconceito, foi a mudança de vida, porque nessa época eu não era cristão. Nessa época eu era pagodeiro, tinha um grupo de samba, e minha mulher crente, e eu pagodeiro, bagunceiro, mulherengo, rueiro, tinha umas 3, 4 mulheres na rua. Madrugada. E aí Deus me pegou, né? Eu fui para o hospital em São Paulo, meu irmão me acompanhou todo esse período, até choro quando eu lembro dele, porque todas as vezes que aconteceu o que aconteceu comigo, ele estava do lado, né? Ele cuidava de mim. Eu cheguei a emagrecer 30 quilos e ele o tempo todo do meu lado. Minha família toda, né? Mas assim, eu lembro muito forte do meu irmão, porque a primeira vez que aconteceu, eu estava no corredor, e faz 13 anos, foi 2 vezes que aconteceu isso comigo. Eu vou contar para você, eu estava no corredor, indo internar, e eu me lembro, a única cena que eu lembro antes de eu apagar, foi ele segurando na minha mão, e a maca indo no corredor, e ele falando assim, você vai voltar, você vai ficar bem, confia. E aí eu passei pelos que eu passei. Há 14 anos atrás, eu, pagodão, cheguei em casa muito bêbado, né? Minha mulher crente. Aí eu nunca tinha relado a mão nela, e naquele dia eu empurrei ela no sofá, falei pra ela que eu ia largar dela, mas não largava do pagode. Aí Deus dela naquela época me fez acreditar e entender que Ele sabe tudo, pode tudo. E aí eu fiquei doente, naquele dia eu não levantei da cama, fiquei 3 dias em casa, deitado, e eu não melhorava. Ela me levou para uma clínica, quero até mandar uma noite para o Dr. Jorge Abssan, que é a clínica Santo Antônio. Lá eu fiquei 14 dias e eles não conseguiam descobrir o que eu tinha. Fazer tudo quanto é exame, não descobriam. Me levaram para o Beneficência Portuguesa em São Paulo. E lá eu fui entubado. Nossa. Fiquei 10 dias em coma. E lá eu tive a visão, lá eu tive um encontro com Deus. Lá eu fiquei 10 dias e eu tive um encontro real com Deus. Quando as pessoas falavam, eu fui para o inferno, eu fui para o céu. Ixi, eu dava risada disso. Eu falava que isso era mentira, que não acontecia nada disso. E esses 10 dias que eu fiquei, 10 dias para cá, para um homem, mas lá para mim foi 1 hora. Eu tive um encontro com um homem que andou comigo, que me mostrou coisas muito fortes, para onde eu estava indo, se eu continuasse com aquela vida, um lugar de tormento mesmo, eu vi. Depois ele me levou para outro lugar, né? Eu não quero detalhar aqui, porque senão vai parecer sensacionalismo, mas eu vi. E o interessante de tudo é que a minha esposa, naquele momento, ela estava grávida do meu filho mais novo, que é o Mateus. Ela estava de 7 meses. E uma noite o médico chamou minha família, lá em São Paulo, para dar notícia que eu ia morrer, né? Porque ficar 10 dias em coma, ia melhorar. E a minha mulher fez a mesma coisa que ela fazia quando eu ia para o pagode. Ela foi orar. O médico falou que eu ia morrer, ela chegou em casa grávida, ficou lá 2, 3 horas orando. Meu filho Rafael, que está com 18 anos hoje, lembra. Ele fala, pai, aquele dia, eu nunca vi a mãe, e a minha mulher de oração, né? Eu nunca vi a mãe orando tanto, aquele dia. E aí, o anjo que estava comigo lá, foi em casa visitar. Ela conta no testemunho, até no YouTube. Um dia que ela gravou esse testemunho, eu tive que sair de casa, colocar a câmera na frente dela. E não dá, você nem aguentar. Não, toda vez que eu pego para assistir eu choro, eu não consigo aguentar. E ela contando que ela estava orando, e aí ela sentiu a mão nas costas, ela achou que era meu filho. E aí quando ela levantou, que ela virou, tinha um homem na frente dela dentro do nosso quarto. Não foi uma voz no ouvido. Se materializou para ela e disse assim, mulher, não chora.
o que está acontecendo com seu marido não é para a morte, é para a restauração da vida de vocês. Ele não vai morrer. Aí ela desceu a escadinha da minha casa da minha mãe, que minha mãe mora lá embaixo, mora até hoje, graças a Deus, meus pais são vivos. E aí, falou, Dona Maria, o Jairzinho não vai morrer. Como não vai morrer? Eles acabam de chegar no hospital, mas não vai morrer, não vai morrer. Aí no dia seguinte, ligaram lá em casa, acharam que era para avisar que eu tinha morrido, mas era para avisar que eu estava voltando. E aí, eu tinha um grupo de pagode, meu irmão, nessa época, meu irmão tocava, meu irmão era pagodeiro. Agradece ele mais uma vez, hein? Tocava, e aí eu cheguei, né, do hospital depois, uns dias, debilitado, né, me reuniram na área, né, e assim, o diabo é tão astuto que eu fiquei 20 anos para fazer a música tocar na trance, e nunca tocou. Quando eu fui internado, a música tocou na rádio. Caramba. Só para convencer eu continuar. E aí eu reuni com eles lá no quintal na área de casa, falei, ó, tô saindo fora. Você é doido, você tá motivado, você tá emocionado. Agora que vai estourar, deixa passar tudo isso que você vai voltar. Eu falei, gente, eu sei o que eu vi. Tô fora. O diabo ajuda a fazer e não ajuda a esconder. Minha mulher descobriu todas as mulheradas que eu tinha. Isso, só, você já continuou. Isso fez o seu irmão também ir para Jesus também? Ou foi você primeiro? Foi eu primeiro, depois foi a família. Ele, meu irmão, ele assim, ele acredita que não foi, mas Deus já levou ele faz tempo. Antes de você, talvez, né? Ele tem um chamado muito grande, porque eu costumo dizer que a Bíblia, nós conhecemos o ser humano por fora, Deus conhece por dentro. Então, Deus conhece o meu coração do meu irmão, sabe o quão grande ele é. E tudo tem um momento. Aí sua mulher... E a mulher descobriu tudo, né? Porque você vai ficar com ela. E aí o que acontece? Ela cuidou de mim. Todo medo de um homem. Minha mulher foi todo dia para o hospital. Eu fiquei quase 40 dias internado no BC. Ela foi todo dia grávida, pegava trem para ir para Beneficência, sabendo que eu tinha umas 4 mulheres na rua. E aí ela não falou nada para mim. Quando eu cheguei em casa, só o pó, ela sentou comigo na cama. Aquele dia eu quase morro. Eu não morri no hospital, mas aquele dia eu quase morri. De verdade, quase que eu morro, literalmente. Ela sentou comigo e ela falou assim, ó, agora tá tudo certo, nós chegamos em casa, você tá restabelecido, agora só se recupera seu peso e eu tô indo embora. Eu falei, como assim, tá indo embora? Você falou, tô indo embora, eu descobri tudo seus palhaçadas, quase bateu em mim. Lá no hospital, ela que chorava, mas ela sabia que eu tinha feito. Ela falou, tô indo embora. Eu falei para ela assim, ó, eu só quero mais uma chance. Uma chance para provar que o que eu vi foi tão forte que eu tô largando. Ela falou, você não vai largar esse pagode. Eu te conheço, você vai falar agora que vai largar, mas daqui a pouco você larga. Aí eu falei assim, eu vou largar, tô te prometendo. Ela falou assim, mais uma chance. E o legal é que assim, a bebida, por que você bebe? Porque você sente vontade, não é verdade? Deus tirou a vontade. E eu sabia que se fosse pelas minhas forças eu não ia conseguir. Então eu falei, Senhor, tira a vontade. Porque se eu não tirar a vontade, daqui uma semana eu estou com o cavaquinho na mão. Eu não tinha mais vontade de tocar no cavaquinho. Eu não sentia vontade mais de estar no pagode. A minha vontade era só de estar na igreja. E aí eu comecei a ir para a igreja. E aí foi quando Deus começou a cumprir as promessas. A primeira igreja que eu entrei, uma gringa, meu mulher estava doido para ir para a igreja. Sabe, doido para ir para a igreja? Eu não posso sair de casa, vamos para a igreja. Doido para ir para a igreja. Só que se eu tivesse morrido aquele homem, se eu tivesse morrido ali, quem está me assistindo aí, se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. Todos nós, né, nascemos com um propósito. Deus tem um propósito na vida de todos nós. Às vezes alguma coisa pode não acontecer da maneira que você queira. Mas se você estiver alicerçado mesmo em Deus, mesmo acontecendo aquilo que você não se agrada, acredite, é o melhor para você. É o melhor. Eu não tenho dúvida. Então, você aí que é crente, que está me assistindo, que você olha e fala, não está acontecendo aquilo para mim, ou você que não é crente, que fala, eu quero algo novo na minha vida, mas eu estou vendo que não aconteça. A Bíblia diz o seguinte, crê no Senhor Jesus Cristo, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, que Ele vai cuidar de você e da sua casa, da sua família. E eu não tenho dúvida que o Deus que eu conheço, não de ouvir falar, de andar com Ele, é o Deus que mudou a minha vida totalmente. Eu não era para estar aqui, de jeito nenhum, está meu irmão de prova, não era para eu estar aqui. As misericórdias do Senhor me alcançou.
Então eu fico com essa mensagem, que Deus possa cuidar, né, da sua vida. E só que assim, o que Deus tem preparado para mim e para você, não é aqui. Eu tenho certeza, é em outro lugar. Aqui a gente está para poder aprender, ajudar as pessoas, ajudar o ser humano. Nós temos uma missão, cada um de nós, mas o que Deus tem preparado é muito lindo e eu espero um dia, que seja daqui muitos anos, porque ninguém quer morrer, todo mundo quer morrer. Espero mais primeiro. Que muitos anos a gente possa se encontrar nesse lugar aí, que é muito lindo, muito melhor do que isso. É isso aí. Jair, te agradeço a tua presença aqui. O teu irmão também, Ismael, que veio contigo. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui. Ele veio meio de segurança hoje, ele não falou isso pra mim, mas eu sei. Porque acontece. Por conta dessas coisas que estão acontecendo em Ferraz, comigo lá, assim, nada, ninguém descobriu que eu tinha. É que se ela fosse, assim, ela for te visitar no hospital, você estava em coma. Se ela fala no teu ouvido, peguei seu celular, você acordava. Se ela falasse que pegar meu celular, eu já ia direto, já ficava no inferno mesmo. A alma voltava rapidinho. O quê? Meu celular não! Hoje, graças a Deus, comigo lá, assim, que é muito grave. E meu irmão é muito preocupado comigo. Ele não fala, mas eu sei que ele é muito preocupado comigo. E ele não queria que eu viesse sozinho pra cá. Porque a gente sabe como que é, o ser humano é muito maldoso. Ele tava não sei na onde, mas ele arrumou um jeito de sair e vir pra poder estar aqui comigo. Ele não fala, mas eu sei que ele é por conta disso que ele tá aqui. É pra me proteger. Ele é o irmão mais velho? Ele é mais novo que eu, mas é o que ele gosta de proteger mais do que eu protejo ele. Legal, legal. Muito obrigado pela presença de vocês. É isso aí, pessoal. Deixa eu só dar um recado aqui, pessoal. Tivemos um problema com o celular e a imagem ficou deitada. Percebi. Me perdoem, mas a imagem, o vídeo que vai pro YouTube tá certinho lá, tá? Depois eu tava assistindo de ponta cabeça, eu falei, será assim? eu fiquei olhando e falei, não deve ser assim. Deve ser uma estratégia. Foi Um probleminha técnico aí, mas é uma estratégia. o vídeo que vai pro YouTube tá com a imagem correta, tá bom? Que Deus abençoe a todos e viva Jesus!